Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto. Vamos orar, agradecer ao Senhor porque nós estamos aqui. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor. Muito obrigado por esse tempo que nós tiramos para vir louvar, engrandecer o nome do Senhor, para falar com o Senhor, Deus, em comunhão uns com os outros. Muito obrigado, Senhor. Visita, ó Pai, a cada um dos nossos irmãos que também não estão aqui. Ó Deus, fortalece a vida de cada um deles, Senhor. E receba, Senhor, todo o louvor que prestaremos a Ti, ó Deus, porque a Ti é devido. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a se colocar de pé. Vamos estar louvando o nome do Senhor. Os irmãos têm a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. Jesus, já
graça e o Teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Porque tudo que há dentro de nós necessita ser mudado, Senhor. Necessita, ó Deus, ser mudado pela Tua vontade, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Ó Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nessa noite, para cultuar ao Senhor, na beleza da sua santidade. Você é muito bem-vindo. Agradeço a Deus pela sua vida e pela oportunidade que nós temos de, reunidos aqui, podermos cultuar ao Senhor. Quero agradecer aos irmãos a manifestação de carinho, Renata está bem, na medida do possível, mas ela está bem, graças a Deus. A gente estamos seguindo, Em breve ela estará 100%. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Diz assim o texto. 1 Samuel capítulo 10, do versículo 1 ao 16, diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que
virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro, o que é que aconteceu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai dele? Quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está Saul também entre os profetas? E, acabando de profetizar, foi ao alto. E disse-lhe o tio de Saul a ele e ao seu moço, aonde foste? E disse, a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul, declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel. E disse Saul a seu tio, declarou-nos na verdade que as jumentas foram encontradas. Porém o negócio do reino de que Samuel falara, não declarou. Amém? Senhor, eu peço ao Senhor que nos ajude nessa leitura, na interpretação desse texto, no retirar de uma mensagem prática para a nossa vida. Todo esse trabalho seja feito, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, ministrando no coração de cada um de nós de acordo com a Tua vontade. Faça isso, ó Deus, por misericórdia e compaixão das nossas vidas. Nós assim te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos aqui dá conta da unção, de Saul para ser o rei de Israel. Só que para a gente, eu poderia pegar outros capítulos, por exemplo, o capítulo 9, mas eu peguei o 10, essa parte, o 10 aqui, que já pega a parte da unção dele, a parte onde ele é transformado num outro homem, um outro coração, porque para ser a base daquilo que a gente vai conversar aqui, a gente vai analisar esse texto aqui, mas eu vou ter que fazer uma retrospectiva de alguns textos anteriores, para a gente chegar até aqui onde está o texto, daqui para frente a gente vai conversar na mensagem de hoje, ok? O plano de Deus é o tema da nossa mensagem dessa noite, dessa nossa reflexão. No capítulo 8, você tem o povo pedindo um rei. Não era vontade de Deus que o povo tivesse um rei. O povo era liderado por Samuel, só que Samuel já estava velho, então Samuel coloca os 2 filhos deles como sacerdote do povo. Só que os filhos de Samuel davam muito trabalho para o Samuel e para o povo, porque os filhos de Samuel gostavam muito de dinheiro. Então eles começaram a usar a religião e todo o processo sacerdotal exatamente como os filhos de Eli. Então eles extorquiam o povo, eles roubavam do povo, eles pegaram o melhor da carne, não andavam no caminho de Samuel. E isso irritou os anciãos de Israel. Eles então se reuniram, chamaram Samuel num canto e falaram, Samuel, você já está com a idade avançada, você não tem condições de ser nosso juiz mais, a gente precisa de um rei, a gente não quer os seus filhos estão roubando da gente, cara. Aí Samuel fica triste com aquela situação, vocês realmente querem o rei? Aí vai falar com Deus e Deus fala com ele assim, dá o rei para o povo, vai ungir, eu vou te mostrar quem é a pessoa, você vai ungir. Aí a gente viu a primeira coisa, nem tudo que Deus nos dá é porque Ele quer dar, às vezes Ele dá porque a gente insiste. A gente fica batendo, enchendo a paciência de Deus, aí Ele dá. E, claro, tem consequências, mas enfim, o propósito de Deus era mudar o coração de Saul, e Ele fez isso. O texto bem claro, o versículo 6 do capítulo 10 que a gente leu, fala lá, foi transformado num outro homem. Então Deus já tinha esse propósito de transformar a vida de Saul, e Ele já tinha Saul em mira. A Bíblia diz então que Deus cede essa insistência do povo e vai dar um rei para o povo. Saul era bonito, Saul era alto, Saul era uma pessoa de presença nobre, Ele era uma pessoa que chamava a atenção. A Bíblia diz que do ombro para cima ninguém era mais alto que ele, era bonitão. A Bíblia diz que ele era bonitão, fortão. Então todo mundo ficava impressionado com a figura do Saul, por uma razão simples, não era só o fato dele ser bonito, é porque naquele contexto ser bonito significava que tinha o poder, que tinha o favor de Deus. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Moisés era bonito, quando a Bíblia diz que Davi era bonito, quando diz que Saul era bonito, na cabeça deles compreende-se o seguinte, a pessoa tinha o favor de Deus, Deus é com ele.
É tão com ele que ele já nasceu bonito. Já nasceu bonito. Então, essa era a ideia, né? E homem bonito, em via de regra, não era muito alistado nos quartéis para servir o exército, não. Eles colocavam os feios, porque os feios davam mais medo no adversário. Eu estou falando sério, é verdade mesmo. Por isso que por isso que Davi, por exemplo, não era cotado para ser um dos soldados de Saul no futuro, né? Mas aqui a nossa conversa é a seguinte: Saul era bonito e Deus, isso significa que ele tinha o favor de Deus. E daí Samuel vai se encontrar com ele em algum momento. Vamos ver aqui. Nesse contexto, quando Deus fala com Samuel assim: olha, dá o rei para o povo, unge uma pessoa, pode deixar que eu vou te falar quem é essa pessoa. Então Samuel fica nesse aguardo, ele já está na expectativa de que ele vai ungir alguém para ser o rei. Com muito ciúme no coração, inclusive. Se você observar o texto, Samuel está com muito ciúme, ele fica de olho no Saul e fica com ciúme de tudo que Saul faz. Parecia até que ele queria derrubar o Saul, mas ele não tinha condições de permanecer, nem os filhos. Mas enfim, é outra história. No capítulo 9, então, você tem o início do capítulo 9 vai dizer que Quis, o pai de Saul, tem 2 jumentas dele que se extraviam, some, 2 jumentas. E ele, então, tinha só Saul. Ele fala com Saul: pega um dos nossos empregados aí e vai atrás. Aí Saul pega o rapaz e vai atrás das jumentas. E a Bíblia diz que eles fizeram uma longa viagem. Viajaram, mas o tanto que viajaram dava para voltar no mesmo dia. Ele falou: olha, é melhor a gente não estender muito essa viagem atrás dessas jumentas, porque senão daqui a pouco meu pai vai deixar de preocupar com as jumentas e começar a preocupar com a gente. Então, vamos deixar para lá, depois a gente vê o que a gente faz. Mas aí o rapaz que estava com Saul, ele vai dizer assim: mas aqui tem um profeta, nessa cidade tem um profeta. Eles chamavam de vidente. Talvez ele possa nos ajudar. Vamos perguntar para ele. Aí o Saul fala assim: mas eu não tenho como encontrar com um profeta, porque eu não trouxe nenhuma oferta. Naquele contexto, eles acreditavam realmente que tinham que pagar pela profecia, pagar pelo trabalho sacerdotal, pelo trabalho do vidente, né? Eu não tenho dinheiro nenhum. Aí o rapaz que está com ele fala: não, eu tenho um dinheiro aqui. Eu dou esse dinheiro para ele. Então está feito, vamos procurar o profeta. Aí ele vai procurar esse profeta. Quando ele chega num determinado lugar da cidade, ele pergunta para a mulher fala assim: olha, o profeta realmente está aqui. E hoje é dia de sacrifício. Ele veio na cidade hoje para fazer sacrifício com o pessoal. 30 pessoas iam subir no monte para fazer um sacrifício e ele vai estar lá. Vai lá encontrar com ele. Aí ele encontra com Samuel, mas ele não conhece Samuel. Saul encontra com Samuel e fala assim: você sabe onde está o vidente aqui da cidade, que ia vir aqui hoje? Sou eu. E quando ele tem esse diálogo com Saul, já o coração de Samuel, Deus fala com ele: é esse cara aí que você vai ungir. Aí então Samuel já pega os dois, já coloca num lugar especial, ele faz o sacrifício com as pessoas, mas já coloca Saul e o rapaz num lugar de destaque. A Bíblia diz no capítulo 9 que ele pegou a carne que tinha sido sacrificada. Os sacerdotes deveriam comer delas depois, do restante da carne, né, que sacrificou. Não era uma carne que qualquer uma pessoa podia comer, mas ele prepara um prato, ele fala com o rapaz: prepara um prato para nós aqui, que ele vai comer comigo. Aí Saul já fica espantado com isso, começa a olhar: poxa, ele está me dando a refeição especial que não poderia comer, está tudo certo aqui, coloca num lugar especial. E Saul já está doido para ir embora. E Samuel não fala nada sobre a jumenta. Ele fala assim: não se preocupe com a jumenta não, que eu tenho outra conversa contigo. Aí fica com ele a noite toda, aquele negócio todo com eles, né, com os dois. No dia seguinte ele fala com o rapaz que está com Saul assim: fala para ele mais para longe, que eu quero conversar contigo em particular. E aí entra o capítulo 10. Aí ele unge, então, ele pega um azeite e unge Saul como rei de Israel. Algumas coisas que a gente vê nesse contexto falado aqui, algumas coisas a gente pode tirar já de lição para a nossa vida. Primeira coisa que a gente tem que tirar de lição: muitas vezes, algumas intercorrências naturais da nossa vida está dentro de um projeto maior de Deus, que a gente não tem nem noção. A grande preocupação de Saul era encontrar as jumentas do pai dele que fugiu. Para eles era muito importante isso, porque há uns tempos atrás a tribo dele de Benjamim tinha sido reduzida a 600 homens só. Eles tinham tido um problema, mais ou menos registrado lá no capítulo 20 de Juízes, um problema de uma mulher que foi morta, ela foi estuprada, foi morta por alguém da tribo de Benjamim, deu um tumulto danado, as demais tribos vieram e quase dizimaram a tribo toda. Então sobrou pouquíssimas pessoas
da tribo de Benjamim. Então tinha muito cuidado, qualquer coisa era importante para manter a tribo viva. E Quis, que só tinha Saul, também estava muito preocupado com isso, e as jumentas também. Então era um problema familiar, um problema comum, corriqueiro do dia a dia, mas estava dentro de um projeto maior. As jumentas extraviaram dentro de um propósito que Deus tinha, que não estava no conhecimento de Saul. Também não estava no conhecimento de Samuel, só no conhecimento de Deus. Samuel só sabia de uma coisa: eu vou, porque Deus falou com ele assim: amanhã, nesse horário, você vai encontrar com a pessoa que você vai ungir para ser rei. E coincidentemente não, mas por um trabalho de Deus, Saul vem perguntar para Samuel quem era o vidente, quem era o Samuel. Então, coisas que Deus faz. Então, a gente precisa ficar atento, porque existem coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida, que pode ser o início de um milagre, o início de um acontecimento, o início de uma intervenção divina. E a gente não pode ficar desapercebido, a gente tem que notar, porque Saul podia ter insistido com Samuel e não ficado. Saul podia não ter ouvido o escravo dele. Foi o escravo que falou: olha, vamos ficar aqui, vamos procurar o vidente. O escravo dele, o funcionário dele, parecia que estava mais interessado em achar as jumentas do que o próprio Saul, porque chegou uma hora que ele desistiu. O cara falou: não, vamos procurar o vidente aqui, vamos tentar resolver esse problema. Então, às vezes, Deus coloca uma pessoa mais motivada do nosso lado para nos levar a um propósito mais profundo, que está para além do que a gente pode imaginar. Está para além da tribo de Benjamim, estava pequena, estava para além dos problemas da casa de Quis, que era o pai de Saul, estava para além do problema do Saul, era um problema nacional que Deus queria resolver. A nação estava em crise e precisava realmente de uma liderança forte. E Deus falou: olha, só tem um jeito de eu liderar esse povo através de um rei, eu mudando o coração desse rei. Eu já vou preparar uma pessoa para isso. Então Deus tinha esse propósito. Mas isso não estava no conhecimento de Samuel, não estava no conhecimento de homem nenhum. Não está no nosso conhecimento as coisas que Deus está programando, está fazendo acontecer. Quando o texto fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, e a gente vai ver qual é o propósito, né? Quando a Bíblia fala isso, a gente tem que procurar ficar atento, porque todas as coisas mesmo. Muita coisa mesmo acontece nesse sentido, né? E a gente tem que ficar atento para a gente não correr o risco de ter a primeira experiência que o texto falou, que eu mostrei lá no capítulo 8, a experiência de ter Deus fazendo uma coisa para a minha vida que de repente não é exatamente aquilo que Ele quer fazer. Ele tinha outro recurso, levantar um outro juiz, ele podia fazer isso, ele podia fazer qualquer coisa. Mas o povo falou: nós queremos um rei. Aí Samuel vai falar com eles: olha, um rei vai fazer o seguinte: vai pegar as filhas de vocês para serem padeiras, para serem copeiras, para ser um montão de coisa na casa dele. Vou pegar os filhos de vocês para ser soldado. Vai pegar o melhor da propriedade de vocês. O rei vai extorquir vocês. É melhor ter um juiz que não tem paga, mas o rei vai extorquir vocês. Nós queremos um rei. Um rei, e foi assim que aconteceu. Então, às vezes a gente vai até Deus com um problema desse tamanho, e Deus falou: a solução está aqui, o problema é bem maior, e ele não tem nem noção. Né? Não tem nem noção. Eu me lembro uma vez que, quando eu cheguei na igreja de Benfica, eu já falei isso aqui, tá? Mas a família do Cristiano não estava na época, não, então vocês vão ouvir de novo. Eu cheguei na igreja de Benfica, não tinha entre aspas, não tinha ninguém interessado em tocar instrumento. Muitas vezes o culto era a capela. E quando eu cheguei lá, tinha 2 irmãos, Elias e Israel. Eles tocavam, um tocava baixo, outro tocava violão. E eu cheguei e eu vi que tinha mais gente lá que tocava, mas ninguém tinha interesse nenhum de tocar nada. Aí eu comecei a me aproximar deles, assim, no primeiro mês, e comecei a pegar as músicas, os corinhos, não entendia nada disso. Hino do cantor cristão, eles foram me ensinando. Aí eu lembro que o Elias falou com Israel assim: Israel, a resposta à nossa oração chegou. E eles foram embora da cidade, Eles foram para a cidade de Tocantins, para o lado de Ubá, né? Parece. Foram embora para a cidade de Tocantins. Estavam querendo ir, estavam orando para que Deus mandasse um substituto. E eu fiquei muitos anos tocando, só tinha só o violão lá, a guitarra, para tocar, enfim. Aí isso marcou. Poxa, estava orando por isso e Deus trouxe. A gente tem que saber, perceber essas coisas. Quando muitas vezes você está orando por uma coisa que acontece e você às vezes não percebe, mas eles perceberam, chegou. Eles poderiam pensar assim: não, se a gente sair daqui, as outras pessoas que tinha, pelo menos uns 3 ou 4 que tocavam lá.
As outras 3 ou 4 pessoas que estão aqui que tocam, assume aí, toca, o pastor conversa com elas. Mas não era isso que Deus queria, não. Deus queria outra coisa. Entende? Então, a gente precisa ficar percebido disso, que às vezes você vai diante de Deus em oração em função de uma pequena coisa, ou de uma coisa que para você, para mim, não é pequena, é grande. É grande, um problema que eu tenho é muito grande, não sei o que, eu vou a Deus em função disso, mas Ele me dá uma resposta bem diferente. E às vezes eu fico pensando, poxa, não era isso que eu estava orando. Tá, mas é por esse caminho que Deus precisa que você passe. É por esse caminho. Porque Saul ficou espantado quando Samuel chamou ele no canto e falou assim, no versículo 2 que a gente leu aqui, né? Não, versículo 1. Por acaso você não é a pessoa que Deus está chamando para ser o seu capitão do seu povo, da sua herança? Quer dizer, por acaso não é você que Deus está te chamando para ser o rei? E aí Saul tremeu, né? E o texto mais para frente vai deixar bem claro que Saul tremeu mesmo, né? Porque depois desse acontecido aqui, Samuel vai apresentar o Saul para o povo. Agora, porque isso aqui foi secreto, foi entre o Samuel e o Saul. Ungiu ali, está tudo certo. Depois ele chama o povo e vai apresentar. Eu vou apresentar para vocês agora o rei de vocês. Aí começa a procurar o rei, cadê o Saul? Saul estava escondidinho. Mas Deus mostrou, Deus falou com Samuel, pode procurar no meio das bagagens, que ele está lá. Ele está lá no meio das malas, escondido. Rapaz, você vai ser rei do povo, cara, você está escondido por quê? Até agora ele estava tremendo, até agora ele não estava acreditando. Não é isso que eu quero, não é isso que eu queria, eu só queria essa jumenta do meu pai. Mas Deus queria que você fosse o rei do povo. Então toma cuidado, porque de repente você está pensando desse tamanhozinho, Deus está pensando desse tamanho. Você vai falar assim, mas eu não tenho capacidade. Deus transformou Saul em outra pessoa, o texto fala. Deus mudou o coração dele, que versículo 6 é muito importante do capítulo 10. Deus mudou o coração dele e transformou ele em outra pessoa. Então é isso que acontece, né? Às vezes a gente acha que nós não temos capacidade de fazer a obra de Deus, mas Paulo já fala isso, né? Quem é idôneo para esta obra? Quem é idôneo? Nenhum de nós é capaz de fazer. Nenhum de nós. Ah, o pastor prega. Você acha que eu sou capaz de pregar? Não, claro que não. Pregar uma mensagem não é só você... Uma vez a pessoa falou assim, pregar é fácil, é só você ler um texto e falar de Jesus. Não é não. Não é não. Quer dizer, se você quiser fazer um discurso religioso, é assim. Agora, se você quiser realmente permitir que o Espírito Santo tenha liberdade para falar aos corações do jeito que ele quiser falar, então a ministração, a pregação, cantar um hino, qualquer coisa que você faça, já passa por você, mas não sai de você. Só passa por você, mas não sai de você, não é seu. Entendeu? Então, Samuel unge a Saul, que nem esperava que isso fosse acontecer. Então, primeiro Deus ouviu o clamor do povo, a expectativa do povo. Não era vontade, mas ele fez. Deus conhecia o coração de Saul. Saul era um homem vaidoso, ele era bonito e isso fazia dele um homem vaidoso. Mas Deus falou, vou transformar o coração dele. Então, isso não seria problema para Deus. Deus usou uma situação comum para fazer uma obra muito maior. Deus preparou Samuel para esse encontro. Então, há coisas que Deus faz. Deus prepara encontros, Deus prepara momentos, Deus usa circunstâncias. Moisés estava andando no deserto e, de repente, ele viu uma árvore, um espinheiro pegando fogo no meio do deserto. Segundo alguns estudiosos, não era muito difícil acontecer isso, não. Um espinheiro pegar fogo não era difícil acontecer, não. A combustão espontânea no deserto era uma coisa comum de acontecer, inclusive. O problema, o detalhe é que Moisés ele sentiu necessidade de observar aquele espinheiro em chamas e ele percebeu que as chamas não tinham poder sobre o espinheiro. Isso que chamou a atenção de Moisés. Era uma situação corriqueira. Talvez ele olhasse, viesse e visse mais uns 3 ou 4 pegando fogo pelo deserto. Ao longo dos 40 anos que ele viveu ali, quantos espinheiros ele viu pegando fogo? Mas aquele não se consumia. E aí ele falou, peraí, eu vou chegar mais perto para ver se realmente está acontecendo isso que eu estou vendo. Tem fogo ali, mas as folhas não se transformam em chama, em fuligem, não se transformam não pegam fogo. E à medida que ele foi chegando perto, ele começou a ouvir Deus falando com ele. Tira sua sandália, que o lugar que você está é terra santa. Então, a situação corriqueira pode revelar uma manifestação grande de Deus. Talvez amanhã no seu trabalho, no seu dia a dia, lavando a louça, fazendo qualquer coisa da sua vida. Uma coisa comum da sua vida, pode Deus usar para te chamar a atenção para uma realidade mais profunda.
tempestades no mar também era comum. Jesus fala sobre o homem que edifica a casa sobre a rocha, sobre a areia, vem os ventos, ele está falando sobre coisas que eram comuns de acontecer. Tempestades que batiam nas casas, levavam as casas, causavam inundações, né? Maremotos, situações era muito comum. Mas num determinado dia que isso aconteceu, Jesus estava no barco. Era uma situação comum de acontecer, mas Jesus estava lá, nesse dia. Então presta atenção, porque no meio de situações comuns, Deus pode estar, né? E pode ser o nosso encontro com Ele, para uma mudança do nosso coração. Saul conheceu Samuel, e Samuel o levou a se aproximar de Deus. Às vezes a gente conhece uma pessoa, e quando eu falo conhecer, pode ser conhecer mesmo, ou então pode ser uma pessoa que já está no seu dia a dia, mas você começa a conhecer uma outra face dela, ela acaba te levando a uma experiência mais profunda com Deus. Puxa, eu não sabia que fulano era assim. Você já passou por essa experiência? Puxa, eu não sabia. Rapaz, eu nunca parei para conversar com fulano, que bênção, cara. E ele acaba te entusiasmando e acaba sendo usado por Deus para inflamar seu coração para uma experiência mais profunda com Deus. Isso pode acontecer, né? Claro que o contrário também pode, mas eu estou falando de positivo, né? Então, dessa forma, Saul virou uma outra pessoa. Deus usou as jumentas, que são as circunstâncias da vida. Deus usou o empregado de Quis. Deus usou Samuel, e isso transformou a vida de Saul. O que Deus, o que e quem, ou o que ou quem, Deus está usando, estará usando, já usou para transformar a minha vida. Aí a gente pensa assim, porque o texto de Saul aqui, ele é mais dramático, né? Ele é mais dramático, ele chega ao ponto de que Saul foi tão transformado que quem o conhecia, os rapazes que conheciam ele, a galera dele lá, olhou e falou: gente, não é o Saul que está ali? Como é que ele está profetizando? Será que agora ele virou profeta? O que aconteceu de uma hora para outra? Ontem mesmo Saul estava ali tranquilo, agora está profetizando. O que aconteceu com Saul? Foi tão dramática a transformação dele que o pessoal começou a perceber. As pessoas falavam isso, né? E virou até um ditado popular lá entre eles, né? Quem é o pai de Saul? Pai no sentido de quem é o profeta que toma conta desses profetas chamado Saul, que agora está profetizando, gente, né? Então, foi bem profunda a transformação na vida dele, né? O que ele tem usado? O que será que Deus tem usado para me aproximar dele? Me aproximar do propósito dele? E agora a gente vai falar sobre o propósito de Deus. Olha só. A gente costuma, às vezes, ouvir e até falar assim: Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. E Deus tem um propósito. E aí Romanos 8:28 fala: aquele que é chamado segundo o seu propósito, né? O propósito de Deus sempre é se revelar. O que aconteceu conosco, e disso digo raça humana, e nós até falamos aqui sobre o homem espiritual domingo, né? Domingo passado. O que aconteceu conosco no Éden feriu a nossa espiritualidade de uma ferida mortal. De tal maneira que Deus não pode se revelar de maneira direta. Agora, enquanto tiver vida no planeta, enquanto tiver vida humana, Deus vai se revelando mais e mais. Quando Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é porque Deus tem sempre o que se revelar. Nenhum de nós, nenhuma pessoa no planeta é capaz de falar assim: eu conheço a Deus. Uma vez eu escutei um pastor falando isso: eu conheço a Deus, conheço os seus planos, eu sei o que Deus está fazendo. Ninguém pode falar isso, porque Deus não pode ser conhecido. Porque a nossa espiritualidade foi danificada, profundamente danificada. E a imagem de Deus em nós retorcida, ela está sendo voltada para o lugar, mas de uma maneira bem lenta, porque a gente não conseguiria se fosse diferente. Isso é tão sério que Deus fala com Moisés assim: quem me vê tem que morrer. O dia que você vê minha glória de verdade, Moisés, você vai morrer. Porque Moisés insistia com Deus, né? Deixa eu ver sua glória, Senhor. Eu falo contigo, eu recebi mandamento, estou fazendo tudo, estou guiando o povo. Deixa eu ver, acho que eu tenho uma moralzinha com o Senhor, deixa eu ver sua glória. Aí Deus: você quer ver mesmo, Moisés? Só te falar uma coisa: se você ver a minha glória, você vai ter que morrer, eu vou ter que te trazer para cá, não dá para você continuar no mundo dos viventes.
Quando ele esteve no monte ouvindo os mandamentos para fazer as tábuas da lei, só de estar ali, naquele contexto com Deus, o rosto dele brilhou. A figura do Moisés teve que ser transformada para esse encontro com Deus, só para a gente ter uma ideia. Quando Jesus estava entre Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração, capítulo 17 de Mateus, para esse encontro, Jesus se transfigurou. Então a revelação de Deus, o pessoal brinca de revelação de Deus, o pessoal brinca de profecia. A revelação profunda de Deus, ela mexe com a estrutura do ser humano, porque a nossa estrutura é caída. A nossa estrutura caída não resiste de fato à glória de Deus. Quando Romanos 3, 23, me fala a memória, vai falar lá que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é exatamente essa questão, nós não podemos contemplar a glória de Deus. Então, tudo que a gente fala que sente de Deus, sentir Deus falando comigo, sentir Deus tocando em mim, sentir Deus me revelando, tudo isso é uma fagulha muito diminuta, mas muito diminuta mesmo, é o tanto que a gente resiste. Porque para ter um encontro com Deus tem que ser transformado. Mas não é transformado no sentido de... É transformado de estrutura. A nossa estrutura não resiste. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios assim, tal terreno, assim os terrenos. Tem o corpo físico, material, com todas as questões que tem na terra, todos os elementos da terra no corpo. E assim, quando nós formos levados para a eternidade, teremos que ser transformados. Porque carne e sangue é para este mundo. Carne e sangue não pode contemplar a grandeza do mundo espiritual. No mundo espiritual teremos corpos espirituais. Por isso Paulo fala, tal terreno, assim são os terrenos. Isso é profundo. Bem profundo. Então, o propósito de Deus é se revelar. Esse é o propósito de Deus. Tudo que Deus faz é para mostrar um pouco mais dele para mim. Porque quanto mais dele ele mostra para mim, mais eu sou transformado. Mais a imagem de Deus vai surgindo dentro de mim. Mais vai tendo essa conexão. Mais vai tendo testificação entre meu espírito e o Espírito de Deus, como diz Romanos 8. Romanos 8 vai falar, o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, nós somos dele. Essa testificação vai acontecendo à medida em que Deus vai conseguindo se revelar para mim. E a gente tem que estar atento, porque por isso que fala, juntamente todas as coisas contribuem, trabalham para que isso aconteça, para que essa revelação aconteça. O nosso arrebatamento, a nossa chegada na eternidade, depende inclusive desse conhecimento, dessa transformação. Com essa mente que a gente tem, com esse pensamento que a gente tem, com esse Deus desse tamanhozinho que a gente tem na cabeça aqui, a gente não consegue ir para o céu, não. Não é de jeito nenhum. Quando eu falo não consegue ir para o céu, deixa eu explicar melhor, não é conseguir ir para o céu. Não temos condições de contemplar a Deus com essa mente desse tamanhozinho, entendeu? Isso que eu quero dizer. Porque Deus, o Deus que a gente crê, ele cabe aqui dentro. Ele cabe aqui dentro. A gente está preocupado com a jumenta que sumiu. E a jumenta que sumiu aqui são os problemas, as coisas do dia a dia. E Deus falou assim, gente, eu tenho que salvar um povo. Eu criei esse povo lá em Abraão, com Abraão. Esse povo não pode se perder, não. Eu tenho que preparar um homem, eu tenho que mudar o coração do homem que vai cuidar desse povo para mim aqui e dar um jeito. E ele trabalha o coração de Saul. Nós falamos, não foi à toa que, olha só para ser mordomo de Deus, os homens têm que ser transformados. Só para ser mordomos, para cuidar das coisas aqui. Para ele gerar a nação de Israel, ele teve que transformar o coração de Abraão primeiro. Abraão esperou 25 anos até o filho dele nascer. Nesse processo de espera, então ele foi transformando o coração de Abraão, para Abraão cuidar bem do filho, para que a nação nascesse saudável. A preocupação dele não era com Abraão, era com a nação. E os problemas corriqueiros que eles tinham, o que era? A esterilidade da Sara, a velhice do Abraão. Abraão já não tinha condições de ter relação com Sara. Isso era um grande problema para todo mundo, de fato é, para esse mundo. Mas para Deus ele falou assim, meu problema é eu ter uma nação saudável que vai nascer do Abraão. Mas Senhor, vai nascer de mim mesmo? Ih, Abraão, nem pensei nisso, vai nascer de você mesmo. Não era problema para Deus que Jesus nascesse de uma virgem. Problema, entendeu? Eu estou tentando, eu não sei se eu estou sendo claro. Mas as coisas que mais preocupam o nosso coração não são um problema para Deus. O problema para Deus é o que eu vou me tornar depois.
É o que Ele está me preparando para eu administrar depois, para eu ser mordomo depois. Então, para que Abraão fosse mordomo de Deus, no sentido de cuidado de Isaac, cuidado de Jacó, para nascer uma nação saudável, ele tinha que transformar Abraão, teve que transformar Jacó, ele teve que transformar muita gente. E não é só transformar a maneira de pensar, não, dar experiências profundas com esse alguém. Uma vez eu estava conversando com os diáconos, uma vez eu estava sendo preparado para ser diácono, e o pastor falou comigo assim, olha, nós vamos orar, e a partir de então vocês vão ser preparados para o ministério diaconal. Mas ele brincou, ele falou, brincou, mas falou bem profundo, prepara o lombo. Prepara o lombo. Vai vir chumbo grosso sobre vocês. Isso tem tudo a ver com a mordomia de vocês depois. Vocês só têm condição de exercer uma função dessa natureza, como alguém que vai administrar alguma coisa, um oficial, né? A ideia é essa. Depois de ser provado. E não é provado pela igreja, não. Provado por Deus. Deus mesmo vai vir por conta. O próprio Jesus passou por isso, cara. Jesus, antes de iniciar o ministério, foi tentado 40 dias, 40 noites. Entende? Mateus dá a ideia de que a tentação veio no final. Depois de 40 dias, 40 noites, veio Satanás. Mas Marcos deixa assim, bem claro para a gente, ou Lucas vai deixar bem claro que foi 40 dias, 40 noites sofrendo perseguição do diabo o tempo todo. Depois, então, ele vai administrar, vai ser o mordomo de Deus. Nesse caso aqui não é diferente. Saul ia ser mordomo de Deus, ele ia cuidar de uma coisa que era do interesse de Deus, a nação. Para tanto, Saul tinha que ser transformado em outra pessoa. Entende? Então, administrar as coisas de Deus como um mordomo não, mas como administrador, você passou de uma igreja, igual um rapaz que falou assim, perguntaram para ele, na minha sala, pergunta, né? Por que você está fazendo teologia? Por que você está fazendo teologia? Aí todo mundo fala, eu estava tomando banho, Deus falou comigo. Eu estava no monte, Deus falou comigo. Aí perguntaram para o rapaz, né? Um senhor, por que você está fazendo teologia? Eu sou da polícia, eu sou cabo, estou quase aposentando, eu vou abrir uma igreja tocando devagarinho. Eu abro a igreja e vou tocando devagarinho. Abrir uma igreja para ser administrador da igreja é fácil. Isso é fácil. Mas ser pastor é diferente. E aí, estou falando isso aqui, pastor, não tem nada a ver comigo não, mas estou falando assim, de modo geral, aquilo que Deus te chama para fazer, Ele vai te transformar primeiro, vai tocar fogo primeiro, para ver se você vai aguentar o rojão, porque não é seu, é dele. Talvez as coisas assim que você pode pensar, mais corriqueiras, né? Você é líder do ministério infantil, a gente acha que ser líder do ministério infantil é fácil. É só ter uma historinha no final de semana, né? Vai, ainda mais com as crianças de hoje. As crianças de hoje põem na parede. Só tem uma historinha. Gente, você está construindo, você está ajudando a construir uma vida como professor de escola dominical de criança, ou do culto das crianças à noite, na salinha delas. Você está ajudando a construir o caráter cristão de uma pessoa, que lá na frente, com 20, 30 anos, você não sabe o que ela vai ser. Você está colocando alicerce ali, você está moldando aquela vida ali para ela ser. Eu falei uma vez aqui na igreja que eu encontrei um rapaz uma vez, o nome dele é Moisés. Eu encontrei esse rapaz e ele falou o seguinte, a gente estava conversando, você é crente? Eu sou da Igreja Batista. Igreja Batista, rapaz, eu tenho uma memória afetiva da Igreja Batista. Quando eu era pequenininho, eu ia, tinha um negócio todo mês de julho, a EBF, isso mesmo, EBF. Era legal, as tias davam pipoca. E cantou um trechinho de um hino, cantou um trechinho de uma musiquinha da época dele. Ele falou, não perdia uma, e eu ia na escolinha no domingo, na Igreja Batista. Eu falei, então tem que voltar, irmão. Ele, não, eu vou voltar. Mas você precisava ver a alegria no rosto dele, não ficou gravado. Eu tinha 4, 5 aninhos, 6 aninhos, e estava lá, era legal pra caramba, tinha gincana, tinha não sei o quê, tinha um montão de coisa. Era bacana pra caramba, contava a historinha da Bíblia. Fica gravado. Então, você pensa bem, a construção de uma criança na igreja é talvez mais séria, mais profunda do que de um adulto. Entende? Isso é muito sério.
Então Deus tem que transformar, Deus tem que mudar corações, tem que fazer coisas mesmo. Não pensa que isso é fácil, essa parte. Eu só vou ser professor se for da classe das crianças. Por dentro eu fico só assim, vai lá, você vê que é bom. Não tem nem que ditar. Você não tem que estudar, colocar o joelho no chão, orar. É isso aí. Louvo a Deus pelo ministério infantil da nossa igreja, né? Isso está no DNA da igreja. A igreja surgiu com um ministério infantil muito forte. Isso é muito importante para a vida da igreja, né? Tem igrejas que têm a salinha para as crianças desenhar durante o culto, para não atrapalhar os adultos no culto. Até hoje tem igreja que pensa assim. Igreja grande, que trabalha. Estou falando porque eu já fui visitar uma igreja grande. A gente foi visitar uma igreja grande e aí a menina veio e levou a Helena. Era Helena ou Sofia, não sei. Não lembro tanto mais. Mas levou para a salinha. E a gente ficou ali, o culto, aquele negócio tudo acontecendo. E quando terminou o culto, que a gente fui lá na salinha, busquei. Não sei se era Helena ou se é Sofia. E ela veio com um desenhozinho. E aí eu perguntei, o que você aprendeu? A gente ficou vendo desenho, a gente ficou desenhando. Falei, bom, na nossa igreja as crianças têm culto, né? Mas também não quero julgar ninguém. Eu acho que a gente está no caminho certo. É isso aí mesmo, tem que ser feito. Então, pessoas comuns não podem contemplar esse propósito de Deus, que é o propósito da sua revelação. E para Deus, quando Deus quer se revelar para mim, se revelar para você, Ele vai ter que fazer uma coisa extraordinária em mim. Porque Deus não desperdiça revelação. Deus não desperdiça nada. Deus não falha, Deus não erra. Deus não errou quando escolheu Saul. Saul é que errou porque não chegou um determinado momento, porque ele era vaidoso, ele começou a prestar mais atenção no seu narcisismo, no seu vaidade, que claro que o narcisista acha feio qualquer outra coisa. O narcisista, tudo é belo se for para ele, voltado para ele. Quando ele percebeu que a atenção já não era tanto dele, que Samuel estava até demorando a chegar, e Samuel avisou. No capítulo 10 aqui, se você prestar atenção no texto, Samuel falou assim, vai acontecer isso. Samuel contou toda a trajetória, isso. Você vai subir para uma batalha com os filisteus, vai me aguardar 7 dias, depois do 7º dia eu vou. Ele não aguentou esperar. Ele está esperando os filisteus lá armados, ele armado do lado de cá, gente, o Samuel tem que vir para abençoar a gente, para a gente ir para a guerra. E Samuel não vinha, ele falou, peraí, eu sou Saul, rapaz. Eu estou preocupado aqui, eu sou Saul. Ele mesmo foi lá e fez o sacrifício. A partir daquele momento, a Bíblia diz, acho que foi no capítulo 11, a partir daquele momento, a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. Porque ele tipo assim, eu vou fazer o que eu quiser, não interessa se o homem de Deus vai abençoar ou não. Então, Deus falou, é um problema para mim, porque eu quero que ele cuide da nação, não quero que ele cuide do narcisismo dele, não. Então, não, peraí, não tem paciência para esperar eu falar com ele? Então não dá, para nós não vai dar não, Saul, acabou o seu emprego, deu baixa na carteira dele na mesma hora. Então, se você está passando por alguma luta, pode ser que você esteja sendo transformado por Deus por uma revelação muito maior que vai acontecer lá na frente. Você vai ver mais de Deus, melhor a Deus, compreender melhor algumas coisas que até agora você não consegue compreender. Até agora você está olhando para as jumentas que fugiram. Mas Deus está querendo te mostrar uma nação. E para isso, Ele vai te transformando, Ele vai te mudando, Ele vai te moldando. Apresenta pessoas, apresenta circunstâncias, muda as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem. E o bem, aqui no texto, a gente acha assim, o bem para mim é que Deus me ajuda a pagar a conta ali, que Deus... É as jumentas por aí. Não, o bem é a revelação. Todas as coisas contribuem para que essa revelação aconteça, para que mais de Deus penetre em mim, para que mais do reino cresça em mim. Os discípulos só foram capazes de transformar o mundo, a Bíblia fala assim, esses que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. O livro de Atos vai falar isso, né? Eles foram tão intrépidos, tão veementes na pregação do Evangelho, porque foram transformados ao longo das suas vidas, né? Passaram por tempestades, viram pessoas sendo ressuscitadas, curaram enfermos, expulsaram demônios, passaram por diversas experiências na vida que foram transformando o caráter deles. E você percebe o seguinte, o tempo que eles passaram ao lado de Jesus não foi o suficiente, porque Jesus morreu e eles falaram, vou pescar. Eles não assimilaram essa transformação. As experiências que a gente vive na vida tem que ter poder de transformar a nossa vida. E eles passaram por tantas experiências, mas não
não trouxeram essa experiência para dentro para transformar a alma deles. Vou pescar. O que significa eu vou pescar? Vou voltar para a velha vida. Não é vou pescar de estressado, não. Eu vou voltar para trabalhar pescando, porque essa é a minha profissão. Eu também vou, disse Pedro. Quem falou que eu vou pescar era o João, e Pedro foi atrás. Aí Jesus falou, deixa eu voltar lá rápido, senão todo o processo é que fica. Aí Jesus volta, fica ressurreto com eles ainda um tempo, para ir reforçando tudo que ele já tinha falado. Tiveram aula de recuperação no passado de ano, reforçando tudo que eles tinham falado. Aí então a ficha caiu. O Pix caiu, né? Hoje é Pix que cai. Então aí caiu a informação, caiu a ideia. Não, peraí, gente, essa obra é muito grande. O cara ressuscitou mesmo. É ele que ressuscitou. Isso mudou a cabeça deles. Também não é para menos, né? Simplesmente a pessoa voltou da morte para reforçar tudo o que tinha dito. E agora, então, esses começam a ir ao mundo, transformando o mundo com uma mensagem que eles perceberam que era mesmo poderosa. O tempo todo eles estavam ouvindo que a mensagem era poderosa. Mas eles nunca tinham experienciado isso. Mas tiveram que ser transformados para, então, ser agentes de transformação. Então, preste atenção aí no que está acontecendo, preste atenção nas pessoas que Deus coloca na sua vida, preste atenção nas coisas que vêm na sua mente, preste atenção no que está acontecendo ao seu redor aí, porque Deus tem o objetivo de nos fazer crescer no conhecimento dEle, nos fazer voltar à condição adâmica, antes do pecado, onde Ele se revelava, onde falava com Adão, onde a conexão entre a alma do homem e a alma de Deus podia acontecer sem interrupção do pecado. É por isso que o Espírito dele está em nós, porque o nosso mesmo está esquisito. Então ele colocou o Espírito dele em nós, para que o Espírito dele em nós comunique com ele. Por isso que Paulo fala, é muito chique essa teologia, né? Paulo fala em Romanos 8, é por meio desse Espírito que nós falamos, Abba, Pai. Não é pelo nosso, não. Não é pela gente, não, pela nossa consciência, não. É esse Espírito dele que está em nós, que nos leva a ele, nos faz chamá-lo de Pai. Mostra, e quando chama de Pai, mostra a conexão que há. Nós não estamos falando com alguém que é fora de nós. Nós estamos falando com alguém que é em nós. E ele não está falando com alguém que é fora dele. Ele está falando com alguém que é parte dele, só não sabe. Porque o homem natural não sabe. Né? Pois você lê Romanos 8. A sua revelação, então, é constante. Tudo que ele faz, visa essa revelação transformadora que há de fazer de nós uma outra pessoa, como aconteceu com Saul. Então esse é o plano de Deus. O maior plano de Deus é esse. Aliás, é o plano de Deus. Nenhuma outra coisa pode ser equiparada a isso. Tudo que acontece além disso, redunda, ou direciona, ou volta, ou converge nisso, no plano da revelação final. Paulo vai dizer assim, vai chegar um momento que ele será tudo em todos. A revelação vai seguir no seu curso. E, enfim, ele será tudo em todos. Então, o que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo na sua família? O que está trazendo desconforto na sua vida? No mundo tereis aflições. É claro que tem coisas que acontecem na nossa vida que não tem nada a ver necessariamente com uma ação direta de Deus. Mas Deus é capaz de usar todas as coisas que acontecem na nossa vida com essa finalidade, de se manifestar um pouco mais para nós. Então preste atenção nisso. Preste atenção nisso, porque isso pode transformar a sua vida de uma vez para sempre. Amém? E se você está passando por tribulação, está sendo amassado por Deus, trabalhado por Deus, fica firme nesse propósito aí, que uma coisa maior vai vir lá na frente. Lá na frente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Muito obrigado porque o propósito do Senhor, os planos do Senhor, o propósito do Senhor são bem maiores do que a gente pode imaginar. O texto que lemos domingo de 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer que não subiu ao coração de homem algum o que o Senhor tem programado, o que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Mas ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a nos mantermos
firmes no serviço ao Senhor, apesar das nossas debilidades. Apesar de muitas vezes sermos semelhantes ao Saul, vaidosos, com toda a questão da natureza humana, apesar de nós, que o Senhor consiga, ó Deus, e que o Senhor continue manifestando a tua obra com a vida de cada um de nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer, pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, pela vida dessa igreja. Continue abençoando tudo em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.